João Marcos. Capítulo 12. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 12. Nós estamos no versículo 13. Iremos recomeçar a nossa leitura em Marcos, a partir do versículo, Marcos 12, a partir do versículo 13. Jesus falando sobre os dias difíceis que os judeus passariam. 40 anos aproximadamente depois, quando os romanos entrariam em Jerusalém, destruiriam toda a cidade, matariam os judeus, destruiriam o templo. Ele falando sobre aquele evento futuro, né, não tão distante, daquela geração mesmo ali que eu vi. Ele disse: cuidem para que a vossa fuga não seja, quando os romanos entrarem, né, não seja no sábado. Cuidem para que não seja no inverno, né? Ai das que estiverem grávidas, ai das que estiverem amamentando. E se pudéssemos adaptar essa fala para os dias de hoje, né, em relação à vinda de Cristo, diríamos: cuidem para que não seja um dia de chuva, né? O pessoal fica em casa, não sai de chuva, né? Acho que essa chuvinha que deu agora antes do culto interrompeu, atrapalhou a vinda dos irmãos à casa do Senhor. Quero crer que foi somente a chuva. Ai de nós se o dia da vinda de Cristo tiver chuva, né? Aí não vai ter problema, que a gente precisa fugir, né? Jesus vem ao nosso encontro e a gente tiver, ele leva para a presença dele. Mateus 12, versículos 13 em diante. Todos acharam? Palavra do Senhor, amados. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. De novo. E tudo isso no terceiro dia ainda. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele, da sua sabedoria, da sua autoridade. Pode sentar, amados. Eu queria, queridos, nesse texto conhecidíssimo, fala sobre a questão aqui do tributo. E eu não vou divagar sobre os significados aqui, né, do que a expressão dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não me demorarei muito nisso, falarei um pouco lá na frente. Mas eu queria aproveitar esse texto para falar sobre hipocrisia, irmãos. Para falar sobre o pecado da hipocrisia. Eu iniciaria dizendo que uma das, talvez, maiores acusações, ou desculpas, que as pessoas que não são crentes têm quando são convidadas a vir à igreja, é que ela não iria para um lugar onde só existem hipócritas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, pelas igrejas dos Estados Unidos, constatou que este motivo, ou esta justificativa, desculpa talvez, está entre as 10 desculpas ou justificativas mais dadas pelos não crentes quando são convidados para vir à igreja. Ali é um lugar de hipócritas. Eu não vou para um lugar onde tem pessoas falsas. Infelizmente, né, temos que admitir que a hipocrisia
tornou-se esse obstáculo, a hipocrisia no meio dos cristãos, tornou-se um obstáculo para as pessoas escutarem o Evangelho. Teve um pastor, doutor, que disse que, em um dos seus livros, né, que disse que uma boa resposta que o cristão deveria dar para o não cristão que alega a hipocrisia entre os crentes, né, a sua não ida à igreja, que uma boa resposta seria: olha, não tem problema, sempre tem um lugar para mais um. Sempre há lugar para mais um. Parece uma boa resposta mesmo, não é? Parece uma boa resposta mesmo. Só que dar apenas essa resposta não resolve o problema. Nós precisamos olhar com mais atenção para este fato. As pessoas dizem isso, não sei se isso aconteceu com vocês. Eu já escutei isso como justificativa ou como desculpa. Mas precisamos, porque ela é dita repetidamente, entender o que significa isso, o que significa a hipocrisia, para que possamos defender a Igreja de Cristo, para que possamos defender-nos dessas acusações, para que possamos nós mesmos sermos transformados, sermos vacinados contra este mal que é a hipocrisia, este mal que atrapalha a propagação do Evangelho. Repito, a primeira coisa que precisamos aqui é entender o que é hipocrisia. E precisamos estar atentos para o fato de que não era um mal apenas dos dias de Jesus. A hipocrisia não era apenas um pecado dos fariseus. A hipocrisia é uma realidade dos dias de hoje. Não é um pecado apenas de pastores. Se pudéssemos fazer aqui a equivalência, não é? Entre os líderes religiosos de então e os de agora. A hipocrisia não é uma realidade apenas na igreja, mas é possível ser hipócrita também em casa, no trabalho, na rua, nos nossos ajuntamentos sociais. E o pecado, e a hipocrisia, por ser um pecado grave, precisa ser entendido por nós, combatido, para que a gente, uma vez livres desse mal, possamos ser um bom perfume, né, de Jesus àqueles que se perdem. Possamos exemplificar o próprio Cristo em nossas vidas, nas nossas relações com o próximo. Voltando aqui para o texto, irmãos, vejam que Jesus está ali no templo, ele está em Jerusalém, na verdade está em Betânia, e ele está indo todos os dias para Jerusalém. Ele passa o dia em Jerusalém, na sua última semana no seu ministério terreno, antes de ser morto, é chamada Semana da Paixão. É o terceiro dia que ainda essa questão levantada sobre o tributo, e mais uma vez ele está sendo tentado por adversários que queriam a sua morte, que queriam o seu aprisionamento, que queriam abafá-lo, que queriam calá-lo. Ele mais uma vez é interceptado aqui por pessoas que são enviadas, certamente do Sinédrio, para tentar prendê-lo, para tentar condená-lo à morte. Essa caçada começou lá atrás. Olha o capítulo 11, versículos 27 a 33. Ainda é o terceiro dia, começa aqui, quando ele é questionado sobre a sua autoridade. Vejam que entre eles estavam quem? Versículo 27, escribas, sacerdotes, principais sacerdotes e anciãos. A nata político-religiosa de Israel, de Jerusalém, estava aqui, apertando Jesus. E eles abordaram Cristo mais ou menos assim: de onde vem a tua autoridade? Tentaram intimidá-lo. Agora mudam a tática, né? Eles começam a bajulá-lo. Veremos daqui a pouco. Tu és homem de Deus, tu andas segundo a verdade. Veremos aqui o fingimento e a hipocrisia desses religiosos. Depois Jesus, olha o capítulo 12, Jesus dá uma resposta para eles que é fulminante. E isso acende a ira desses homens. Eles agora estão irados e planejam matá-lo. Olha o versículo 12, do capítulo 12. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta palavra. Então, desistindo,
retiraram-se, eles estão furiosos com Jesus. E agora, mais uma vez, são enviados ali dois grupos, fariseus e herodianos. Olha o versículo 13, são enviados para tentarem apanhar Jesus em alguma falta. O versículo 17 que nós lemos diz que eles falharam novamente. No final do texto diz que muitos se admiraram dele, não encontraram a brecha, lançaram mais uma vez o laço, colocaram a arapuca de novo, e o laço e a arapuca não foram suficientes para agarrar, para prender, para amarrar Jesus. Pelo contrário, o tiro sai pela culatra, eles ficam admirados. Lucas e Mateus, quando falam sobre este mesmo episódio, vão dizer que eles ficaram confusos e perturbados. Marcos diz que eles ficaram admirados. Jesus trouxe uma certa confusão ali aos seus acusadores, aos seus detratores, aos maliciosos herodianos e fariseus, ao ponto deles experimentarem esse misto aqui de sentimentos: admiração, frustração, perturbação. Não conseguiram. Eles iriam novamente. Olha o versículo 18, irmãos, sobre a questão da ressurreição. Agora são os saduceus enviados. Vejam, primeiro fariseus, herodianos, antes deles, mestres do povo, principais sacerdotes, escribas. Agora, o último tiro. Os saduceus são enviados. Os saduceus eram maliciosos, eram conhecidos pela sua alta intelectualidade. E ele tenta mais uma vez apanhar Jesus sobre aquela questão, relacionada à ressurreição. Olha, se alguém tiver uma mulher e morrer, e ele casar com outra e morrer, e casar com a terceira e com a quarta, todas morrerem, lá no céu de quem ele será marido, de quem ele será marido. E tentaram fazer uma pegadinha com Jesus, e ele responde mais uma vez. E depois disso, irmãos, aí eles apelam. Veremos mais na frente. Depois disso eles apelam, desistem de, através do argumento, da retórica, da malícia, da bajulação, da intimidação, eles simplesmente desistem porque não conseguem apanhar Jesus. E aí o que eles fazem? Eles subornam um apóstolo de Jesus para que este o entregasse. A gente sabe que se trata de Judas. Eles fracassam e agora apelam para o suborno. Vão botar em execução o plano B, que era contratar um hipócrita. O assunto é a hipocrisia. Vamos falar sobre isso agora, durante a noite. Eles vão contratar um hipócrita, Judas, para que Jesus fosse preso e depois executado. Olha o versículo 13 mais uma vez. Capítulo 12, versículo 13. Mais tarde enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem em alguma coisa. Essa palavra mais tarde aqui é exatamente depois, da parábola dos lavradores maus, tá? Ou seja, um pouco tempo depois daquele acontecido, ele é enviado. Se refere aí a esse tempinho, depois do disparo feito por Jesus contra o peito daqueles principais religiosos, políticos religiosos de Israel, depois daquele ataque frontal, perfeito, fulminante, eles recobram o fôlego e agora enviam outros dois grupos, fariseus e herodianos. Certamente eles foram enviados pelo Sinédrio. Já temos falado muito sobre o Sinédrio aqui, O Sinédrio é a espécie de suprema corte em Jerusalém, composto por 71, às vezes 2 sábios, líderes, homens ricos, príncipes de Israel, e tudo que era questão que envolvia religião e às vezes até política era resolvido ali. Aquele lugar era presidido pelos sumos sacerdotes. É estranho, falar no plural, mas nessa época Jerusalém tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, tio e sobrinho, que foi deposto. O primeiro foi deposto e o outro foi imposto pelo procurador romano. Mas eram 2 sumos sacerdotes
que presidiam ali aquele sinédrio. Eles enviam agora esses dois grupos religiosos, políticos religiosos, os fariseus, os tão conhecidos fariseus, né? Falamos tanto dele aqui já, e os herodianos. O fariseu era aquele grupo religioso, né, que prezava pela pureza, eram separatistas, adoravam as tradições orais, diziam ser guardiões da lei, mas na verdade eram guardiões da tradição. E são conhecidos, né, pela sua hipocrisia, porque apesar de aparentar pureza, era apenas uma pureza externa. Jesus os denunciaria ainda chamando-os de sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, né, mas por dentro só há podridão. E os herodianos eram o grupo que apoiava Roma, que apoiava Herodes, que eram acusados por isso de ser antinacionais, de serem entreguistas. Enquanto que os fariseus eram nacionalistas e viviam reivindicando a autonomia de Israel, pregando não a César, não a Roma, não é? Eles faziam isso, e juntamente com outros grupos mais bélicos, mais belicosos. Do outro lado estão os herodianos, que, né, preocupavam-se mais com a política do que com a religião, e eram a favor, por exemplo, do pagamento de tributo, coisa que os fariseus eram contrários. Dito isto, irmãos, percebemos aqui, né, a grande contradição nessa narrativa. Dois grupos que eram antagônicos e que se odiavam, se unem agora para tentar apanhar Jesus Cristo. Repito, eles eram antagônicos, diferentes nas suas crenças, diferentes nos seus comportamentos, diferentes nos seus valores. Uns apoiavam a causa de César, de Herodes, e outros apoiavam, né, um Israel livre. Mas agora se unem contra Jesus Cristo. Interessante, né, que quando a verdade é dita, até inimigos se unem para tentar derrotar a verdade. A gente vê isso no dia a dia, não é? Às vezes pessoas com motivações diferentes, com ideologias diferentes, se unem para atacar o cristianismo, para atacar o cristão. Pessoas, por exemplo, comunistas, né, que pregam um Estado sem Deus, que pregam, né, a revolução da mulher, o direito delas, por exemplo, de fazerem o que quer com o seu corpo, defendem o aborto, defendem as pautas progressistas, defendem o homossexualismo, o estabelecimento, né, de uma sociedade homoafetiva, pregam a homonormatividade, se juntam com xiitas muçulmanos contra os cristãos, contra Israel. Dá para entender isso? É o ódio que tem de Jesus, como diz Salmo 2. Eles são contra o Senhor e contra o seu ungido, eles rangem os dentes, eles querem tirar de sobre eles as mãos do Senhor, romper os laços. É isso que o mundo faz, né? Eles se unem, os homens são inimigos, mas quando o assunto é ser contra Jesus, ser contra os cristãos, eles se unem para este fim. E eles fazem aqui agora, fariseus e herodianos estão se unindo para atacar Jesus. Eles deixam de lado as diferenças e se unem neste mesmo assunto, nesta mesma tentativa, que é destruir Cristo. Esta, irmãos, é uma marca, né, da batalha de Satanás contra a verdade de Deus. Essa guerra nós estamos vendo pela manhã, na exposição de Gênesis, começou lá, no paraíso. Deus pôs inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Desde o começo que Deus separou dois povos, um que serviria a Satanás e outro que serviria a ele, o povo da aliança, o povo do pacto. Essa guerra, ela é vista ali claramente, logo nos primeiros filhos, na primeira geração, depois do Éden, Caim e Abel. Um era filho da mulher, e outro era filho da serpente. Um era filho de Deus, outro era filho do diabo.
João na sua carta vai dizer que Caim era do maligno e Abel é justo. Abel é justo, diz o autor dos Hebreus, homem de fé. A guerra se inicia ali e ela se estende por gerações, por milênios, e é vista nos dias de hoje. Há uma guerra entre Satanás e a verdade que procede da boca do Senhor. E na busca aqui de destruir a verdade, Satanás ele junta esses dois grupos para perseguir, para abolir a verdade. Vejam só, fariseus e herodianos na mesma cena. Aqueles dois grupos se mordiam, irmãos. Se mordiam, se estapeavam e agora estão ali de mão dadas para tentar apanhar Jesus. A verdade pode não se unir, queridos, à mentira, mas a mentira se junta com a mentira. Repito, a verdade não se une com a mentira, mas a mentira se junta com outras mentiras. Esses grupos eram dois grupos sectários, estavam afastados da verdade, bem distantes da verdade. Cada um reivindicava ser a verdade, porém mentira eram. Mas aí se unem com um único plano diabólico, macabro, de apanhar Jesus em alguma contradição e levá-lo à prisão e levá-lo definitivamente à morte. Olha só, eles são enviados para quê, irmãos? Olha o versículo 13, finalzinho. Enviados pelo Sinédrio para apanharem em alguma coisa que ele dissesse, para que o apanhassem em alguma palavra. Olha só, depois do ataque de Cristo lá, feito aos escribas, principais sacerdotes, anciãos do povo, o ataque que é a parábola dos lavadores maus, né? Eles entendem a parábola perfeitamente. Eles agora, movidos de ódio, mais uma vez, ou seja, não houve quebrantamento, não houve arrependimento. O ataque de Cristo ao grave pecado que eles estavam por cometer, que era matá-lo. A advertência do Senhor não trouxe arrependimento. Eles endurecem mais ainda o coração deles. Às vezes acontece isso, não é? Você prega o evangelho para alguém, você fala da condição dela de pecador, do juízo que ela irá enfrentar, e no lugar dela temer, tremer, ter medo, chorar o seu pecado, se arrepender, se enfurece mais ainda, não aceita ser denunciado. É o que acontece aqui. Mais uma vez eles voltam para apanhar Jesus, caçar Jesus. A palavra apanhar aqui poderia ser trazida por caçar, por prendê-lo em uma armadilha. É isso que eles querem, uma palavrinha apenas errada de Cristo, para que eles possam laçá-lo e agora levá-lo preso, não é? Imagina Jesus dizendo: não pague tributo a César. Os herodianos diziam: é nosso, amarra esse cabo aí, vamos levá-lo para o governador. Ele vai ter que dizer isso na frente dele lá, que não é para dar tributo a César. Imagina se ele dissesse: não, César tem que ser honrado, fazer tudo o que César disser. Os fariseus diziam: olha, esse cara aí é um traidor, vamos pegá-lo, vamos matá-lo. Estavam esperando uma palavra apenas para pegar Jesus Cristo, para colocá-lo numa armadilha. Lucas, falando sobre esse mesmo assunto, capítulo 20, versículo 20 e 21 diz: pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Esse mesmo assunto tratado lá em Lucas 20, versículo 20, a questão do tributo, vai dizer que, e Lucas é bem mais extenso, né, na sua narrativa sobre esse assunto, sobre este texto, vai dizer que eles enviaram espiões, olha só, pessoas para ficarem ali à espreita, para vigiá-lo, fingindo-se de justos. Irmãos, que terrível, né? Que coisa feia, que coisa triste. Quão miserável é o pecado e o pecador. Eles se fingiam de justos. Eles sabiam que eram maus,
eram fariseus, eram saduceus, eram mestres do povo, eram escribas, eram principais sacerdotes, eram anciãos, eram herodianos. Eles deveriam ter um mínimo de dignidade, um mínimo de honra, um mínimo de justiça, porque eram membros da aliança, né? Povo do pacto, povo de Deus. Mas sabendo que eram maus, eles criaram um personagem de justiça, eles fingiram-se de justos. Que coisa triste. Que coisa triste. Precisar, né, fingir-se de justo, né, para tentar apanhar o justo em alguma palavra que ele falasse que o comprometesse. Sabiam que Jesus era tão justo, né? Sabiam que Jesus era tão justo, mas tão justo, que eles precisavam se fingir de justos para falar com ele, para ter acesso à sua presença e lhe armar uma peça, lhe armar uma armadilha. Eles maquinam mal. Miqueias, capítulo 2, versículo 1 diz: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isto lhes podem fazer. Provérbios 12, 20 diz: o engano está no coração dos que maquinam mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Olha só, ai daqueles que planejam maldade. Irmãos, deve ser horrível, não é? Um coração de alguém mau. E a gente sabe muito bem o que é isso, porque nós somos maus. Nós éramos ímpios, sem Deus neste mundo. Deve ser muito triste você dormir pensando qual é o mal que você vai fazer amanhã, planejando contra a vida de alguém. Eu tenho que apanhar aquela pessoa em tal contradição. Imagine um amigo de trabalho, um colega de trabalho, indo dormir pensando: como eu pego fulano, como eu apronto para ciclano, para que ele não seja um problema na minha vida e abra os caminhos aqui para que eu tenha sucesso em vez dele. Imagine o parente indo dormir pensando mal, como fazer o mal àquele consanguíneo que fez alguma coisa que ele não gostou e ele quer vingança, ele planeja fazer um mal. Que terrível, né? Que terrível é você ser tomado por esse tipo de disposição, por esse tipo de pensamento, de maldade. Dormir, colocar a cama no travesseiro, pensando qual o mal que eu vou aprontar amanhã, né? Imagine os homens de Brasília, né? Como que eu vou roubar agora? Qual vai ser o jeito que eu vou dar? Vou colocar aqui alguma coisa na lei que vai ser aprovada para ninguém ver, não é? Qual a malícia? Como eu vou ser malicioso? Como eu consigo ser mais malicioso do que eu sou, do que nós somos? E eles vão dormir pensando mal. E esse mal não está em Brasília, irmão. Esse mal está no Brasil inteiro, até porque os que estão em Brasília foram enviados por nós, não é? Pelos estados, pelos entes da federação. Pensando o mal. O estelionatário, né, fica pensando ali: como é que eu vou criar aqui um meio de arrancar dinheiro das pessoas? O assassino, né? Qual é a próxima vítima que eu vou fazer? O ladrão. Pensando mal, o adúltero, né? Como vai ser o meu próximo adultério? Eu fico planejando aquilo na mente dele. Esses homens estavam pensando o mal a respeito de Cristo. Jamais, irmãos, permitamos que sentimentos como esse, que desejos como esse, invadam os nossos corações. Não maquinemos o mal. Esses homens faziam isso porque eram hipócritas. Olhem só, se fingiam de justos. Esta é a marca de um hipócrita. O hipócrita precisa fingir que é justo. O hipócrita não se importa com as coisas de Deus. O hipócrita finge que se importa com a santidade, mas apenas para aparentar santidade, para aparentar justiça. Ele finge que se importa com as pessoas, mas apenas para atraí-las, para ganhar a sua consideração. O hipócrita, querido, se importa apenas consigo mesmo, com seus planos, com as suas intenções, com seus projetos. O hipócrita precisa fingir justiça para ser aceito. Olha o versículo 14.
Vejam aqui, né, a artimanha dos hipócritas. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. E aí vem, né, o golpe. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Que dissimulação, hein? Olhem só, fingindo-se de justo, começam a elogiar o justo. Que hipocrisia! Que representação! E a palavra hipócrita mesmo, né, na língua original, significa alguém que está atuando. É a palavra que quero usar para o ator. É alguém que cria um personagem, que está num palco, que está na ribalta, que está em evidência porque atua. Usa máscara. Ele muda de personagem, dependendo do roteiro, dependendo do que lhe pede o autor, o diretor. É um hipócrita. Esse é o hipócrita. É alguém que finge ser o que não é, que finge ter o que não tem, que finge crer em algo que ele descrê. É esse tipo de atitude, é esse tipo de comportamento, é esse tipo de gente que está aqui agora, né, desafiando Jesus Cristo. E convenhamos, irmãos, é esse tipo de atitude, né, que nós vemos na sociedade pecaminosa nos dias de hoje, né, e precisamos bater em nós também, né? O pau que bate em Francisco precisa bater em Chico, né? É uma atitude que nós vimos também dentro da igreja. Graças a Deus o Senhor nos livre desse mal, né? O Senhor nos livre mesmo, nos livre desse mal. Mas a gente vê hoje no cristianismo, né, dentro do evangelicalismo, hipocrisia. Antes de a gente continuar aqui, irmãos, olhando o texto, permita aqui fazer algumas considerações sobre quem pode ser um hipócrita. Quem pode ser um hipócrita? Todos nós que estamos aqui podemos ser hipócritas. Isso não é um privilégio de religiosos, não é um privilégio de líderes religiosos, não é um privilégio, né, de alguém que vive da dissimulação, né, os políticos, por exemplo. Isso é um problema de cada humano, cada um de nós, todos nós somos vulneráveis a esse pecado. A hipocrisia, queridos, afeta a todos, a cada um de nós individualmente. Podemos não ser hipócritas na igreja, mas corremos o risco de ser no trabalho, em casa, na vizinhança, principalmente nos afazeres religiosos, principalmente na igreja, mas em qualquer lugar desse, somos tentados a vestir uma máscara, a vestir um personagem que não reflete aquilo que somos. Imagina se todo mundo, né, visse o que se passa em nossa cabeça, não é? Como quem assiste um filme. Eu assisti uma vez um filme chamado O Mentiroso, eu acho. Não sei se o nome do filme é esse mesmo. Talvez eu esteja enganado. Onde alguém dorme e acorda e ele perde o filtro, né, das opiniões, né? Ele passa a ser alguém bastante sincero, que diz a verdade, né? Que tudo que vem da sua mente ele acaba falando. E aí esse cara cria um problema enorme com as pessoas, porque, né, quem estava gordinho, está gordo, quem estava magro, está magro, viu? Quem está feio, está feia. Olha, você é isso, ele está dizendo tudo o que ele pensava da pessoa, não tinha filtro, ele fez uma confusão, arrumou um monte de inimizade. Imagina se a gente não precisasse, né, de filtros, se a gente não tivesse filtros, se as pessoas sondassem nossos corações, sondassem nossas mentes, visse o que fazemos quando estamos sozinhos, seria terrível. Porém, devemos cuidar, queridos, devemos cuidar, porque muitas vezes a tentativa de não transparecer quem de fato nós somos, para agradar, para ser sociável, talvez, pode se esconder atrás do manto essa tentativa pode se esconder atrás do manto da hipocrisia e virar um vício, e virar um costume. Tentar aparentar o que nós somos, sem ser o que nós temos, sem ter o que nós cremos, sem
sem crer. É um pecado como qualquer um outro, e qualquer um de nós aqui podemos incorrer neles. Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrem-se. A ordem bíblica para mim, para você sobre este assunto é: livre-se. Livre-se da hipocrisia, livre-se do fingimento, livre-se da inveja, livre-se da maldade, livre-se da maledicência, livre-se de apresentar alguma coisa que você não é, de fingir justiça, de fingir santidade. A pergunta que eles fizeram foi: é lícito pagar imposto, tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Finalzinho do versículo 14. Depois de falar tanta coisa bonita para Jesus, não é? Sobre Jesus, eles agora lançam a rede, eles armam a armadilha. É uma pergunta, mais uma vez, né, que se apresenta, como uma espada de dois gumes, corta dos dois lados. Qualquer resposta aqui de Jesus poderia comprometê-lo. Um sim ou não já seria suficiente para comprometê-lo. Os irmãos sabem que os judeus pagavam imposto, né, aos romanos. Desde o ano 4 da era cristã, pouco tempo depois do nascimento de Jesus, foi estabelecido um pagamento de tributo a César, parecido com o que nós fazemos, né? Parecido com o que nós fazemos, só que no caso do nosso é compulsório, né? É automático, né? A compra já está lá imbuído, né, na mercadoria, no serviço que é prestado, o tributo, a taxa, o imposto, o que quer que seja. Lá eles cobravam mesmo, né? O cobrador, que era o publicano, ia lá e pegava o dinheiro, né, daquelas pessoas que faziam parte da província romana. Isso acontecia em todo o mundo romano. E também era um imposto sobre a quantidade de dinheiro, né, proporcional a quanto a pessoa tinha. O rico era tributado mais, o pobre era tributado menos. Basicamente isso. Não vou me delongar, como falei. E eles pedem, e eles tentam apanhar Jesus quanto a essa questão que era polêmica, era um assunto caro para eles, tanto para os fariseus quanto para os herodianos. A questão do tributo era uma questão cara, era um assunto caro, um assunto que envolvia ânimos, que envolvia, inclusive, não é, questões de religiosidade, porque na moeda havia a imagem de César, de um lado, coroado, né, como um rei supremo de Roma e de todo o império, com seu nome, né, Tibérius César. E do outro lado estava o mesmo César vestido de sumo sacerdote e com a inscrição embaixo: sumo pontífice, sumo sacerdote. Ou seja, ele reivindicava não apenas obediência política, como também religiosa. Ele dizia ser o líder político do povo, mas também um líder religioso. E isso trazia algumas implicações, por isso que os judeus não aceitavam pagar tributo, né? Porque alguns entendiam que aquilo era uma forma de adoração a César. E aí, através deste assunto polêmico, terrivelmente polêmico, eles tentam apanhar Jesus, tentam fazer uma pegadinha com o nosso Salvador. Vejam, eles se aproximam de Jesus para tentar tirar proveito dele, para tentar fazê-lo ficar a favor ou contra de um dos dois grupos, mas com o mesmo propósito no fim: apanhá-lo, prendê-lo, matá-lo. Amados, isso não é diferente nos dias de hoje, né? Muitas pessoas se aproximam de Jesus, muitos se aproximam porque têm interesses, não porque querem aprender de Jesus, não porque querem seguir Jesus, mas porque querem conseguir alguma coisa de Jesus. Igrejas estão lotadas por aí afora nesse exato momento de pessoas interesseiras, que estão lá porque querem alguma coisa, querem barganhar, querem dar com o intuito de receber.
Essa é a religião que existe aí fora, é a religião sem Deus, a religião da troca, da barganha, do toma lá da cá, a religião mercantilista, onde as pessoas estão interessadas em prosperidade, em cura, em resolução de problemas familiares. Que triste, irmãos, que as pessoas vão a Jesus assim com interesses pessoais. Está com o casamento arrebentado, vou para a igreja para Jesus transformar. Tem um filho, né, que está dando um problema, eu vou para a igreja para ver se Deus melhora, para ver se Deus resolve para o meu filho. Está com problema financeiro, vou para a igreja para Deus me dar, né, dinheiro. Está doente, vou para a igreja para receber cura. Interesseiros. É isso que os fariseus e herodianos são aqui. Não vêm a Cristo para aprender de Cristo, mas vêm a Cristo para receber, para conseguir alguma coisa deles. Isso acontece também com a gente. Muitos procuram os cristãos. Não sei se você já passou por essa triste experiência de pessoas que se interessaram em você apenas para conseguir alguma coisa. Muita gente só vem na igreja, né, para conseguir alguma coisa, vem a Cristo para conseguir alguma coisa, e às vezes vem até nós para tentar conseguir alguma coisa. Mas eles, queridos, queriam mesmo era apanhar Jesus em alguma palavra, e não, repito, e não aprender dele conceitos, né, sobre implicações, né, sobre dar tributo a César ou não. Eles não queriam aprender nada sobre isso. E o que precisamos fazer, né, para poder não sermos apanhados? Como, por exemplo, Abel, né, falamos sobre isso hoje de manhã. Abel foi, né, tão inocente, levado por seu irmão Caim para o campo para ser morto. Não percebeu a malícia, não percebeu as intenções por trás do convite do seu irmão. Talvez aquelas palavras aveludadas, não é, de Caim. Vamos lá, brother, vamos lá, meu irmão. Você é sangue do meu sangue, vamos ali olhar minha plantação, olhar ali minhas frutas e verduras. Vamos no meu campo. E ele foi. Seu irmão queria matá-lo. Seu irmão estava cheio de ódio dele, de inveja dele, ódio de Deus, e queria descarregar em Abel. E Abel foi. Precisamos ser prudentes, irmãos. Precisamos ter a justiça de Abel, a fé de Abel. Mas precisamos ser prudentes, como Abel não foi, para não cairmos em laços. Peça a Deus discernimento para que ninguém lhe faça presa sua, dele no caso. Peça discernimento ao Senhor. Veja aqui a resposta de Cristo. Que sabedoria do nosso Senhor. Olha o versículo 15. E eu vou repetir a advertência mais uma vez. Cuidado com os hipócritas. Cuidado com os hipócritas. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Mas Jesus, percebendo, ou distinguindo, sabendo a hipocrisia dele. Irmãos, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus é Deus. Ele sonda e conhece. Ele sabe os intentos do nosso coração. Ninguém está oculto aos olhos de Deus. Todos estão nus e patentes aos seus olhos. Todas as coisas estão nuas e patentes, descobertas e patentes aos olhos de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe que aqueles homens não estão buscando a verdade. Ele sabe da intenção hipócrita e maligna por trás daquela bajulação, daquela adulação toda. És verdadeiro, não te importa com a aparência do homem, não olhas a aparência, tu andas segundo a verdade que tu ensinas. Ele sabia que era puro veneno o que estava escorrendo dos lábios daqueles homens, porque ele vê o coração. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. E precisamos ter discernimento também, irmãos, para que Deus nos permita ver o coração, permita ver as intenções. A gente se engana fácil com a aparência, não é? Se engana fácil com a aparência. Mas Deus dá discernimento, não é? É um dom. Deus concede sabedoria, prudência aos seus filhos, para não cair em armadilhas
para não cair na malícia dos hipócritas. Ele vê a hipocrisia. Eles poderiam enganar qualquer homem com aquela hipocrisia. Qualquer um de nós aqui poderíamos, né, ficar com o ego inflado, não é? Homem de Deus, tu andas segundo a verdade, tu não vê aparências, ou seja, independente de quem seja, tu falas a verdade, tu não mede palavras, é um juiz, é uma autoridade, é um governador. Não, tenho que colocar aqui as palavras direito para não ofendê-lo, como é o evangelho. É um bêbado, né? é um drogado, é uma prostituta. Então eu falo que é pecadora mesmo, falo que é pecador mesmo, né? Jesus não via aparência para falar a verdade. Ele não ficava procurando palavras, né? É isso que o texto está dizendo. Que coisa, né? Você ouviu um elogio desse? Quem não quer ouvir um elogio desse, né? Qual o pastor que não quer ouvir um elogio desse? Olha aí o elogio. Sabemos que és verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Mas Jesus viu o coração deles e nada daquilo que eles estavam falando para eles era verdadeiro. Apesar deles saberem que Jesus era tudo isso, mas eles não criam nisso. Eles sabiam o que era, mas eles não aceitavam isso melhor. Mateus coloca bem duramente, né, a resposta de Jesus para ele. Capítulo 22, versículo 18 diz: Jesus, percebendo a intenção dos seus corações, a intenção má deles, pergunta: hipócritas, está lá, Marcos não registrou, mas Mateus registrou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Hipócritas. Dá para perceber aqui que Jesus está afirmando, confirmando que aquilo que eles disseram sobre ele era verdade. Quando eles disseram: olha, não olhas a aparência dos homens, anda segundo a verdade que ensina, fala o que é verdadeiro, para quem quer que seja. Quando Cristo diz: você é hipócrita, ele está confirmando: olha, é verdade o que você diz sobre mim mesmo. Eu não meço palavras para quem quer que seja. Você pode ser o fariseu que for, pode ser o herodiano que for, você pode ser amigo de Pilatos, de Herodes, de César, o que for. Você pode mexer com as coisas de Deus lá no sinédrio, num templo. Não me importa. Se você é hipócrita, eu vou lhe dizer: você é hipócrita. Hipócrita. Ele responde segundo a descrição que os próprios fariseus e herodianos fizeram deles. Ele responde à mesma altura, ele corresponde. Ele diz na cara a verdade que ele crê, não se preocupando a quem está sendo dita esta verdade. E é claro, irmãos, que a gente deve guardar o nosso coração, não é? Devemos guardar o nosso coração. Muitas vezes você escuta alguém dizer: não, eu falo a verdade, dou a quem doer, né? Calma aí, calma aí. A verdade tem que ser dita em amor, né? Cristo amou esses homens. Quando ele chegou em Jerusalém, ele chorou. Lembram? No primeiro dia, ele chora. Ele olha para aquele lugar e chora. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos, e vocês não quiseram. Vocês mataram os profetas. Eles estavam prontos para matar Jesus, e Jesus chora. Na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é a verdade. Doa quem doer. Cuidado quando for dizer a verdade. Diga sempre a verdade, mas faça isso em amor. Faça isso sempre em amor. Não faltava amor em Jesus, mesmo quando chamou esses homens de hipócritas. Se aproximaram dele. Versículo 14 ainda. Disseram: mestre. Olhem só, essa palavra aqui, queridos, mestre, dita por eles para Jesus, é um termo de muita reverência. Um mestre era um rabino, alguém experimentado, formado no conhecimento das tradições, da lei, da teologia judaica. Não era todo mundo que carregava esse título. Jesus não tinha esse tipo de formação. Ele não foi para Jerusalém. Ele não sentou aos pés dos mestres de Jerusalém. Pelo contrário, não é? Aos 12 anos os mestres sentam aos seus pés para lhe ouvir. A sua sabedoria vem de Deus, a sua autoridade vem de Deus, mas eles reconhecem, chamam Jesus de mestre.
mestre, olhem só o que eles dizem, versículo 14, queridos. Sabemos que és verdadeiro, não te deixas influenciar, não te importas com ninguém, com quem quer que seja, porque não te prendes, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Vamos tentar ver aqui tudo isso que eles falaram sobre Jesus, não é? Apesar de ser uma encenação, não é? Apesar de ser um show aqui, eles estão no palco. Eles elogiam Cristo, como nunca haviam feito anteriormente, como nunca ninguém, na verdade, havia feito anteriormente. Nem os próprios discípulos extraíram, né, do seu coração, de sua mente, palavras como essas aqui. Até então, esse foi o maior elogio que Jesus recebeu de alguém durante a sua vida, pelo menos que ficou registrado nas Escrituras. E repito, se Jesus fosse eu, fosse, né, você, se esse elogio fosse dado para qualquer professor, para qualquer pastor, para qualquer líder, ficaria lisonjeado, não é? Que maravilha ouvir esses elogios. Mas Jesus, repito, sabia a intenção deles. Eles chamaram Jesus de íntegro, que é alguém que é sincero, tão verdadeiro que é totalmente digno de confiança. Eles afirmam isso de Jesus e é verdade. E é verdade. Não te deixes influenciar por ninguém. Ou seja, as suas convicções são tão profundas que ele não é influenciado. Não se importa com ninguém, não se importa com quem está falando. Ele fala sempre a verdade. Ele não mede palavras porque está ali um desembargador, porque está ali o promotor, porque está ali o prefeito da cidade, porque está ali o presidente da república, porque está ali alguém, um milionário. Ele não mede palavras, porque está ali o pastor, o presidente, né, da denominação. Ele não se deixa influenciar por ninguém, significa isso. As suas convicções não são mudadas. Não são mudadas. Porque não te prendes à aparência dos homens. O sentido aqui dessa frase, irmãos, é que Jesus não se importa de falar a verdade, pois ele não olha para a face das pessoas. Tá? É como um juiz, ou pelo menos antigamente era assim, não é? Que não olhava para o réu, que não olhava para a acusação, que não olhava para a defesa. Esse era um costume em Israel, para preservar a sua imparcialidade. Ele não olha para o rosto, para não ser influenciado, né, pelo argumento, pelos traços faciais. Ele olha para baixo. Era assim que o juiz fazia, olhava para baixo, para manter a sua imparcialidade, para julgar de acordo com o direito, com o que é justo, com o que é certo. É isso que eles dizem a respeito de Jesus. Não olha na cara para não ser influenciado, mas ensinas os caminhos de Deus conforme a verdade. Olha só, eles afirmam que os ensinos de Jesus são verdadeiros. Eles querem apanhá-lo, eles querem prendê-lo, eles querem entregá-lo às autoridades, eles querem matá-lo. E o plano B, né, quando eles põem em prática, que é comprar uma falsa testemunha, comprar um traidor, para que dissesse dele o que não era verdade. Quando eles põem em prática aquele plano, eles estão negando isso aqui que eles reconheceram. E precisam criar a mentira, porque não puderam contra a verdade. Eles conhecem, irmãos, que Jesus é o maior de todos os mestres que havia passado em Israel. Sim, essas palavras são de encenação para apanhá-lo, mas eles conhecem. Sim, eles estão perfumando ali Jesus Cristo para lançá-lo na lama depois, mas ele conhece, eles têm que reconhecer, eles abrem a sua boca. Sim, eles querem inflar o ego de Jesus para que ele responda de acordo com a malícia deles, mas eles reconhecem isso em Jesus Cristo. Isto é uma característica, irmão, de pessoas e religiões superficiais. Falam tudo para conseguirem o que querem. É característica, né, de pessoas superficiais. Falam aquilo que a pessoa quer ouvir para ganhá-lo, para ganhá-la. As religiões falsas fazem isso também.
Venha para Jesus, não é, sua vida vai mudar. Venha para Jesus e você vai ser próspero, vai ser rico. Quer ganhar pelo ouvido. Eles cobriram a carnalidade, o pecado e a maldade atrás dessas palavras. Eles são aquela figueira que Jesus falou há pouco, não é, que Jesus amaldiçoou há pouco. Eles estão podres por dentro. Por fora estão cheios de flores, mas estão podres e irão secar e morrer em pouco. Que cena triste, irmãos. Os homens falam a verdade sobre Jesus, mas eles nunca creram nesta verdade. Eles sabiam que era verdade, mas não quiseram se render a esta verdade. Isso é trágico. Eles estavam descaradamente mentindo para o Senhor, estavam se escondendo atrás dessas palavras, usando de falsa bajulação para prenderem, para terem êxito em seus intentos malignos contra o nosso mestre. E Jesus não poderia perder a oportunidade de classificar essa atitude deles de hipocrisia. Olha o versículo 15 mais uma vez. Percebendo-lhes a hipocrisia. Mateus vai dizer que ele pensou e também falou isso. Lucas diz que ele pensou. Marcos diz que ele pensou. Mateus diz que ele falou. Então ele pensou e falou. Hipócritas, hipócritas. Vocês estão usando máscaras. Vocês estão atuando. Vocês não são verdadeiros. Lucas 20, versículo 23, sobre esse mesmo assunto, vai dizer que Jesus percebe a astúcia deles. Percebe a astúcia deles. Queridos, eu falei há pouco, né, sobre termos sabedoria, discernimento, para não sermos enganados por hipócritas. Não apenas dentro da religião, mas nossa vida comum, do dia a dia. Mas como? Pedindo a Deus, pedindo ao Espírito do Senhor, lendo as Escrituras, aprendendo de Deus. Mas eu vou dar aqui, né, algumas formas de diagnosticarmos a hipocrisia, não apenas nos outros, mas em nossas vidas também, bem como na igreja. Em primeiro lugar, é fácil diagnosticar a hipocrisia, irmãos, quando percebemos uma busca para que as pessoas reconheçam, né, o hipócrita lá. Vamos falar de mim, vamos falar aqui de nós. Quando desejamos buscar reconhecimento, nós estamos revelando hipocrisia. Quando uma igreja está buscando reconhecimento, ela está correndo o risco de estar revelando a sua hipocrisia. Uma outra coisa, preocupar-se com o que as pessoas pensam de nós, pode revelar a hipocrisia. Está tudo lá no Sermão da Montanha, não é? Está tudo lá no Sermão da Montanha. Sobre oração, sobre jejum. Jesus ensina. E ele denuncia aquilo como hipocrisia quando a gente tem desejo de ser visto pelas pessoas, ser reconhecido. Quando a gente deseja que as pessoas pensem em nós. Quando nos preocupamos melhor sobre o que as pessoas pensam de nós. Se não bastasse a busca pelo reconhecimento de homens, a pessoa passa a viver para ser louvada. Isso é um sinal de hipocrisia. Não basta apenas ser reconhecido, precisa ser exaltado pelos outros, ter os seus feitos narrados, elogiados. Ele deseja isso. Ele manda alguém tocar a trombeta ali na hora que ele vai dar a oferta. Ele ora em pé para que todo mundo veja que ele está orando. Aquele pecado denunciado lá no Sermão da Montanha. Ele quer ser elogiado. Oh, que ótimo ofertante, oh, que ótimo orador. Ele encobre, o hipócrita encobre os seus próprios pecados, apontando e maximizando os pecados de outras pessoas. O hipócrita, ele esconde o seu pecado atrás do pecado do outro. O hipócrita adora de falar do pecado do outro. Você vê o irmão que está sempre ali acusando alguém, né, falando de alguém, da forma como alguém se veste, da forma como alguém se comporta, da forma como alguém fala, dos costumes da pessoa, dos valores da pessoa. Irmãos, tem tudo para ser um hipócrita.
Um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem interesse algum de estar falando do pecado de ninguém, a não ser aquela própria pessoa. Como ensina Mateus 18, vai até ela. Mas o hipócrita se encarrega disso, ele esconde o seu pecado, denunciando o pecado de outros. O hipócrita alegra-se na falsidade. Se sente bem e satisfeito quando a sua falsidade é exaltada e reconhecida entre os homens. Ele fica contente por levar o crédito que pertence a outro. A pessoa passa 4 anos, pensando aqui em termos políticos, passa 4 anos no governo de uma cidade, do estado, de uma nação, né? Aí constrói ali uma estrada, né? Um viaduto, e termina o mandato, faltou só um pedacinho. Aí vem o outro, termina o pedacinho, faz uma festa de inauguração, a bandeira, né? Obra entregue pelo prefeito tal, o opositor que ganhou. Ele adora, né? Ele alegra-se com a falsidade, ele adora receber o mérito, ele adora ser exaltado pela mentira, se sente bem por isso. Alguém dizer dele, né? Você é um cara genial, né? Você é uma pessoa fantástica, né? Você é um homem incrível. E ele sabe que não é, né? E ele diz aí, maravilha, obrigado, né? Eu tinha um colega, né, de caminhada, na época de seminário, depois a gente tomou caminhos distintos. E ele vivia se orgulhando, né? Vivia há pouco tempo, né? Falando de forma muito vaidosa, né? De sua defesa de doutorado e tal. E a ser doutor, e já se apresentava como doutor, né? Já colocava ali, né? Colocou no currículo dele lá no Leis que era doutor. E um amigo, né, nosso participou do exame dele, da banca. E esse amigo tinha escrito um livro, né, sobre aquele assunto que ele estava defendendo, a respeito de um filósofo especificamente. E ele estava defendendo, citando o livro do examinador da banca desse colega, como se fosse ele que tivesse. Aí disse que, ô colega, isso aí está no meu livro, né? Você não faz nem, não coloca nem aspas aí, não faz nem uma citação de que fui eu que escrevi isso. Aí disse que o candidato lá ao doutorado disse que olhou para ele e falou assim: é porque nós concordamos nisso. Ele plagiou o examinador da banca dele, plagiou o cara, Ctrl-C, Ctrl-V, colou as ideias do cara, e depois de ser denunciado, desmascarado, ele queria levar o mérito por aquilo que ele não fez, diante de quem fez. Depois de se desmascarado, ele falou: é porque nós concordamos. E ele foi reprovado. Foi reprovado. Isso é o hipócrita. E sabe qual é, irmãos? A grande recompensa de um hipócrita, Jesus diz, não é? A grande recompensa do hipócrita é o louvor dos homens. É só isso que eles vão ter. Ainda que tenham obras, né? Dê o dízimo, dê a oferta, dê a esmola, faça a oração, pregue as escrituras, seja, né, evangelista, tenha ardor missionário. Mas o hipócrita não vai receber recompensa alguma de Deus, porque ele só espera a recompensa dos homens, e essa ele já recebeu de Jesus. Isso é triste, queridos. Isso é triste. O hipócrita não está interessado, né, no que Deus vai lhe dar por recompensa, porque ele se importa apenas com o louvor, com o elogio, com a recompensa, por ser visto, por ser aceito pelos homens. Mas há cura, irmãos. Há cura. Há remédio para essa terrível doença que pode afetar a mim e a você. É possível que nós tenhamos sido hipócritas em algum momento de nossas vidas. É impossível que nós não tenhamos sido hipócritas em algum momento de nossas vidas, para falar a verdade. Mas há remédio para essa doença. Há cura para este mal. E a cura, e estamos caminhando para terminar aqui, e a cura para este mal está nas próprias palavras de Jesus. Melhor, está nas próprias palavras que os detratores de Cristo usaram para elogiá-lo. Olhe comigo, mais uma vez. Seguir o exemplo de Cristo, queridos, é o antídoto para a hipocrisia. Em primeiro lugar, precisamos ser sinceros. Olhem só,
Eles dizem que Jesus é verdadeiro, que ele é sincero. A cura para a hipocrisia é a sinceridade, é a verdade. Seja verdadeiro. Você não precisa mentir a respeito de você, a respeito de suas crenças, a respeito de suas posses, a respeito da sua personalidade. Seja verdadeiro, seja sincero. A palavra sincero é o oposto da palavra hipócrita. Se hipócrita é a palavra para ator, para alguém que usa máscara, que atua, a palavra sincero é o contrário disso. Do latim sincera, sincero, sem cera, sem a máscara, que era feita de cera, que era usada pelos artistas. Tira a máscara. Não a que a gente usa para se proteger aqui, né? Por causa do Covid. Tire o personagem. Tire o personagem. Seja verdadeiro, seja sincero. Ore a Deus por isso. Trabalhe isso em sua vida. Trabalhemos, né? Isso vale primeiramente para mim. Trabalhemos isso em nossas vidas. Que o nosso sorriso, que o nosso aperto de mão, que o nosso abraço seja verdadeiro, seja sincero. Nunca com segundas intenções. Nunca porque queremos alguma coisa em troca. Nunca egoísta. Que esta igreja seja sincera, que essa igreja seja verdadeira, que cada um de nós sejamos sinceros, sejamos verdadeiros. Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, o amor deve ser o quê? Sincera, deve ser sincero. O amor não seja fingido, ou seja, sem hipocrisia. O versículo continua Paulo dizendo, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros do que a si próprios. Que maravilha, não é? Você preferir dar honra ao seu irmão do que a você mesmo. Isso é um princípio de humildade. E a humildade é, né, um tiro na hipocrisia. O sincero não vai querer, o verdadeiro não vai querer honra. Ele vai dar honra. Queridos, quando amamos a Jesus sem hipocrisia, daí poderemos amar os nossos irmãos também da mesma forma. Os hipócritas amavam Deus hipocritamente, fingidamente. Os fariseus amavam a Deus hipocritamente, com fingimento. Se apresentavam como sendo homens de Deus, mas eles eram mentirosos. Por isso que eles não conseguiam ser verdadeiros com os outros. Eram hipócritas uns com os outros. Que o nosso amor seja esse amor sincero, tanto por Deus, quanto pelo nosso irmão. Repito, que o nosso abraço, nosso sorriso, nossos apertos de mão sejam sinceros. Que o dobrar dos nossos joelhos sejam sinceros, né? Que quando estivermos diante de Deus, num culto, em comunhão com Ele, com os irmãos, a sós em casa, sejamos sinceros. Olha a segunda coisa, segundo antídoto para a hipocrisia. Não te deixes influenciar por ninguém. Jesus foi descrito assim pelos aqueles hipócritas, que não aceitavam isso nele, mas sabiam, tiveram que reconhecer. Não se deixe influenciar por ninguém. A partir do momento que você é influenciado pelo que os outros pensam, você passa a viver de forma que agrade os outros. Eu repito, a partir do momento que você é influenciado pelo que os outros pensam, você passa a viver de forma que agrade os outros. E isso é sinal de hipocrisia, querer viver para agradar os outros. Talvez isso reflita em outra coisa pior ainda, né? Que é o temor dos homens, não é? Temor dos homens. E aí a gente se deixa influenciar. Tema a Deus apenas, irmãos. Tema a Deus apenas. Temer ao homem é tolice. O sábio disse que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salomão. Quando os homens te influenciam, você trava e não consegue mais falar nem viver a verdade de Deus. Não se permita viver a verdade, não se permita travar quando a verdade é dita por você, por pessoas que lhe influenciam. Não se permita influenciar para que isso não aconteça melhor. E para não ser influenciado é necessário ter uma profunda convicção do que você acredita.
É por isso que você precisa conhecer, por isso que nós precisamos conhecer o que acreditamos, para não sermos vulneráveis, né? Isso é uma marca, inclusive, do falso mestre, do falso profeta, né? Ele é onda agitada pelo vento, espumando as suas próprias sujidades. Ondas, né, levadas pelo... Já viu a onda, irmãos? Já sentou, né, na praia lá e ficou olhando as ondas? Todas as ondas, cada uma delas é diferente da outra. Não tem uma onda que reproduza, né, o mesmo volume de água, a mesma espuma, o mesmo alcance, a mesma retração. Todas são diferentes. É assim o hipócrita. Ele é influenciado, ele vive a partir de circunstâncias, ele não é nunca a mesma pessoa, não é coerente. Terceiro e último lugar, não olhes para o homem, não te prendas à aparência, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tire queda para acabar com a hipocrisia. Fecha a tampa do caixão, né, da hipocrisia. Se você não olhar para os homens e não se prender à aparência, mas ensinar o caminho de Deus conforme a verdade. Jesus não se portava com quem ele estava falando a verdade. Se para uma prostituta, se para um alto político, religioso, alguém de uma alta posição, se para um príncipe, se para Pilatos, se para Herodes. Ele não se importava, ele não olhava com temor, ele olhava para Deus, olhava para o Pai. É o que nós devemos fazer, olhar para o Pai. É o que nós devemos fazer como cristãos, falar sempre a verdade, independente de quem está à nossa frente. Em amor, é verdade, mas independente de quem está à nossa frente. É o seu pai, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu patrão, é o prefeito da sua cidade, é o pastor da sua igreja. Fale a verdade. Fale a verdade em amor. Fale a verdade. Filhos crentes precisam falar a verdade para os seus pais. Esposas crentes precisam falar a verdade para o seu marido. Ainda que isso implique em separação, no sentido de divisão. Entendam aqui, de divisão. Foi exatamente isso que Jesus falou. Não vim para trazer a paz, mas a espada. Para separar pai e filho, marido e mulher, irmão de irmã. A verdade separa, irmãos. A verdade separa. Repito, por favor, em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando aqui. A verdade precisa ser dita, independente de quem quer que seja. E a verdade vai separar. Quem não aceita a verdade vai preferir ficar com a mentira. E isso vai separá-los. Isso vai separá-los. Concluindo, o Senhor busca adoradores, amados, que buscam em espírito e em verdade. O Senhor busca no nosso meio verdadeiros adoradores. E adoradores precisam andar na verdade e adorar a Deus de forma verdadeira. A hipocrisia, logo, não pode fazer parte da vida de um cristão. Esse é o único modo de vida que temos para oferecer a Deus, de forma sincera, de forma verdadeira, porque Ele próprio é a verdade. E eu termino citando Pedro, capítulo 2, versículo 1. Livrem-se. Em outras versões, dispam-se, tirem a roupa, deixem de lado as roupas, deixem de lado toda maldade, dispam-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Dispa-se disso e se cubra de quê? Se cubra de Cristo, se cubra de justiça, se cubra de verdade, se cubra de coerência, se cubra de graça. Implore ao Senhor. O nosso coração tem a tendência à hipocrisia, mas Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito da verdade, para que a gente fuja, dispa-se da hipocrisia e viva de acordo com o que é certo. E viva de acordo com o que é certo. Ensine os caminhos de Deus conforme a verdade. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Curve sua cabeça em nome de Jesus.